vou deixar. Tá, só vamos ver se tem um feedback. Cris, se você estiver ouvindo aí, se for compartilhar nos grupos e as demais pessoas que forem compartilhar, coloca o título da live e dá uma olhadinha qual que é o título aí, arquétipos. Essa informação você só encontra aqui. Isso mesmo. Essa informação você só encontra aqui. Então beleza, ó, como essa live vai ficar gravada, para quem estiver assistindo aí do canal, a gente está aqui, né, no nossa comunidade. Foi fundado por Bob Navarro, né? Somos da Escola de Lúcifer. Para quem não conhece, é escoladelucifer.com.br. A gente está num sítio, então vocês vão estar ouvindo aí barulho de animais e outras coisas mais. É porque aqui está em movimentação, né? Estamos em constante criação. Então, o tema da live de hoje proposto é sobre arquétipos, né? Eu, Josimar, aqui que está participando hoje aqui do meu canal. Quem não conhece ainda, Josimar Lima. Eu vou deixar aí na descrição depois o link do canal dele. A gente tem várias participações, né? Sim, várias. E sempre junto. No canal do Bob também, a gente tá sempre junto no canal do Bob também, Bob Navarro. A gente vai deixar tudo aí nas referências, no link da descrição e também no fixado do comentário para quem tiver no YouTube. Então a gente propõe falar um pouco hoje sobre arquétipos de uma forma diferente. Tanto eu quanto o Josimar, né, já estudamos muito o conhecimento sobre arquétipos que a gente encontra hoje em dia na internet e etc. Eu sei que o Jung, por exemplo, o psicanalista, né, que foi aluno do Freud, ele trabalhou muito essa questão, falou muito sobre os arquétipos, né? Tem o arquétipos e o inconsciente coletivo, enfim, ele tem diversos livros trabalhando essa questão. E hoje em dia também esse tema é muito difundado pelo Hélio Couto, né? E as pessoas que estudam com ele, por consequência, né, acaba falando muito. O Carlos do HP Nato, do canal HP Nato, ele fala basicamente só de arquétipos. É um rapaz que já fez vídeo com o Rogério, né, antigamente. Sim. Ele voltou a falar do Rogério há um tempo atrás aí no canal dele. Eu sei que ele segue o meu canal. Ele é uma pessoa muito gente boa a princípio, assim, pelo que eu tenho de contato com ele, né, através dos comentários e tudo mais, e do que ele passa no canal dele. Eu acho interessante que ele aprofunda mais em cada arquétipo, né? Aqui o nosso objetivo não é nos aprofundarmos em cada um especificamente, mas mostrar a base dos arquétipos, atemporalmente. A gente também pode aprofundar em cada um, mas não é proposta por enquanto. Não é proposta. E com o tempo aí a gente vai aprofundar. Inclusive vou aproveitar a oportunidade desse comentário do Josimar e já deixar, já vou falar de uma vez, que eu vou deixar 2 vídeos do mestre Bob Navarro, onde ele falou sobre 2 arquétipos específicos. Ele também trabalha ali na base arquetípica, conscienciológica, mas ele foca ali no arquétipo do leão e no arquétipo da águia. E também tem diversas informações além do arquétipo em si, nesses vídeos. Então eu vou deixar na matéria que vai ter desse vídeo no nosso portal, e o link também vai estar fixado aí nos comentários e na descrição dessa live para quem tiver aí no YouTube, né, no meu canal. Isso. E dá um salve aí pra galera. Ver quem tá participando aí. Hein, galera, ó, quem tá chegando aí, não esquece. Como a gente não conseguiu colocar o título, então quando vocês forem compartilhar essa live, e eu peço que compartilhem, por favor, para alcançar mais pessoas, deixe, agora ao vivo eu tô dizendo, né? Deixe o título. É arquétipo e arquétipos. Esse conhecimento você só encontra aqui. É justamente porque a gente vai abordar dessa forma, né? A gente vai desconstruir a base cognitiva, aquilo que possibilita as pessoas interpretarem tudo que há ao seu redor. E também quem já estudou arquétipo sabe que eles gostam de usar o arquétipo, tipo, colocar um quadro, uma imagem, para eles ficarem trocando informação com aquele arquétipo e assim receber aquela energia, né? Vamos dizer assim, aquela frequência que vai impulsionar eles a ir para aquele rumo que elas querem e não conseguem sozinho, por assim dizer, né? A gente vai explicar isso também. É usado muito para isso, né? As pessoas, lógico, todo mundo está procurando alívio, é o que a consciência faz, procurar alívio. E nessa busca pelo alívio, as pessoas, quando se deparam com esse conhecimento, que é o segredo dos arquétipos, elas obviamente vão querer usar isso para o bem próprio, né? Para suprir os seus alívios. E nessa, cada um vai pegar o que tem de melhor. Por exemplo, mostra ela aí.
A chacrona, é um felino, acabou né? de subir aqui no meu colo automaticamente, né? Ela gosta de um colo, ela sempre fica aqui com a gente aqui. É um felino, então ela já carrega uma energia, uma frequência. Quando você lembra, por exemplo, do arquétipo felino, você vai lembrar da característica felina, né? Da destreza ali na hora do ataque e tudo mais, né? Que é silencioso, que tem uma bela matemática ali para dar seus saltos, enfim. Você vai entender tudo isso que significa do felino e como isso se aplicará na sua vida. Como você, que nem ele falou, né? O Leandro falou, você troca informação com o felino, o que ele te passa, o que ele te ensina. E aí você começa a usar essa característica no seu dia a dia que vai te levar onde você espera que seja, sei lá, alcançar. Você vai ter aquela tendência, né? Aquela tendência felina na sua forma de atuar no tempo e espaço. Exatamente. Então, como referências, né? Você troca muita informação com aquela frequência. E aí você começa a sintonizar com ela, você começa a fluir com ela. Como a gente vai trabalhar ali na base arquetípica, eu combinei que normalmente a gente não fica bolando muito como vai ser, a gente chega e grava, né? Mas hoje a gente meio que pré-combinou uma forma de atuar. Então a gente pensou em ler uma das páginas do livro Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei. Aproveitando o momento, a gente não trouxe ele aqui, eu não trouxe o meu, tá em casa, eu tô em outro ambiente aqui agora. Mas eu já mostrei outras vezes aqui no meu canal, tem no canal do Bob. Enfim, a obra Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, explica toda a questão binária, histórica da nossa história, da nossa vida, né, da nossa existência. Linka os pontos necessários para que todos entendam o porquê de todas as coisas acontecerem, incluindo guerras, incluindo o estágio atual do mundo e etc. Na primeira parte. Na segunda parte você vai ter a parte conscienciológica, e então dentro disso a gente separou uma página aqui, a página 363, onde são posicionados 12 animais, né, que seria... peraí, Josmar, vou dar uma olhada aqui porque a galinha tá dando tanta alarme, eu já volto e continuo aqui. Beleza. São sempre 12 personalidades, né, no reino humano, e essas personalidades a gente pode ligar elas, e o Bob sempre liga, né, com as cores, que é a base da realidade. Por que a gente usa sempre as cores? Porque sempre tudo vai levar para esse momento, para essa comparação, para essa referência que são as cores. Então, um exemplo que a gente estava conversando é por que nós vemos o arco-íris da cor que vemos quando nós olhamos para um. Por que todas as vezes ele se define assim? Porque a cor por si só, por ela ser a base, né, de interpretação, que é uma frequência, né, de onda eletromagnética, as cores elas já nos vão dar a referência inicial para a gente comparar todos os outros reinos. Então, se no reino da luz são as cores, no reino mineral vão ser de repente alguma pedra preciosa, a gente sempre trata assim, né? E no reino vegetal ali vai ser alguma planta, a gente tem, por exemplo, né, um arquétipo do girassol, que é muito usado, né? Então todos os reinos eles vão ter seus arquétipos, né? As flores, elas têm ali a sua cor, se for uma cor violeta, por exemplo, se for uma planta que nasce na beira de um penhasco, ela tem o seu arquétipo. Então cada emoção que cada cor, ou que cada animal, ou que cada personalidade carrega, é que de fato nos faz reconhecer, né? De uma forma ou de outra, né? Sim. Então, para a gente introduzir mesmo, a diferença, qual que é a informação que você só encontra aqui, de todas que tem por aí, né? Porque a gente colocou isso no título e não é clickbait. A questão é essa. Existem milhares de arquétipos, né? Todo mundo propaga aí, né? Tem, por exemplo, gosta de usar águia, gosta de usar lobo, cavalo, ou então pegando os deuses, né? Vai lá, sei lá, pega qualquer deus, gosta de usar Hermes, gosta de usar Afrodite, gosta de usar, entende? Eles vão pegando, só que aqui a gente vai explicar isso que o Josmar meio que introduziu aqui, ó. A gente vai fazer uma leitura da página aqui do livro do Bob, que explica toda a questão da consciência, e a partir após a gente ler essa parte, a gente vai introduzir melhor. Mas vocês vão ver aqui 12 animais, porque justamente a base cognitiva ela se resume em 12, que é o sempre que a gente fala, 7/12, que é os passos mínimos necessários para a consciência se enlaçar em si mesmo, se reconhecer e se replicar. Montar o próprio tabuleiro que se sustenta, né? Sim, que seria o dodecaedro, tão falado até na física mesmo, assim, que você chega no nódulo, no mínimo do mínimo ali do espaço do tempo, você vai ver nódulos de 12 faces. Mudando a face de cada um, você muda toda a visão, né? Ou seja, de dimensão.
Mas esses 12, eles vão reverberando nas camadas da consciência, que o Josmar tá falando. Você tem ali o reino da movimentação, então você vai ver a ondulação, então você vai ver como cores, ou tom, o né? tom de nota, também a vibração. Isso. Cada cor dessa, que vai ter 12 bases, né? Desde vermelha até azul, e fechando ali o ciclo com violeta, você vai ter essas cores base. Essas cores vão refletir no reino acima em pedras, no mais acima em flores, e no mais acima vai cair nos animais. Ainda que existem milhares de animais, esses animais, as personalidades deles vão se resumir em 12. Você vai ver 12 bichos, 12 animais que são uma cor, entendeu? Tipo, o amarelo, ele é mais sereno, para assim dizer, mais alegre, para assim dizer, né? O laranja seria temperante. E por aí vai. Cada animal vai se resumir como se fosse 12 cores. Então é isso que vai falar aqui. Cada animal, né, resume todos os outros animais, assim como as cores. Você tem 12. Se você mistura uma com a outra, surge uma nova. E vai misturando, surgindo outra. Um outro animal que a gente não vai falar aqui, que ele não seja um arquétipo, ele também não tem uma característica. Então, é isso que a gente mas falou. ele é característica. Esses outros, que qualquer um que você possa imaginar, já é mescla de um e outro. Já é mescla de um e outro. Você pode falar, ele carrega um pouco o exemplo. Se você for falar de um animal X, ele pode carregar um pouco do Y e do Z. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que eu citei as cores. A gente precisa desses 12, né, como referência básica. Aí depois dessa referência dos 12, qualquer outro que venha, você já vai conseguir identificar e encaixar ele ali de onde que ele vem, momento. De onde que ele vem. Mesma coisa das cores, de novo. Você pega, por exemplo, você pega qualquer cor, você mistura sei lá, o vermelho e o amarelo. Sim. Certo? Você tem o laranja. Você sabe, o laranja ele é definido, é a cor laranja, mas você sabe que ele vem do vermelho e do amarelo. Deriva dali, né? E por aí vai, tem mais. O laranja com outra cor, geralmente com verde, eu acho, laranja com verde dá um tom de marrom. Então aquele tom de marrom nasceu o marrom de outro foi até melhor, porque o marrom já não tá dentro do 12, já tá por fora, né? E mesmo assim, mesmo estando fora dos 12, o ciclo dos 12, ele é o marrom. Não adianta falar que não é o marrom, então ele é bem definido. Mas já é o nascer de 2. Assim também os animais, você tem 12 animais. Os principais, que seria tipo os 12 deuses. Seria as 12 frequências, seria as 12 frequências do espectro, apóstolos, das cores, de Cristo, né? O Cristo resume no 13, 12 apóstolos. Então desses 12 apóstolos saem pessoas que têm mais personalidade parecida com um e outro, mais com o outro. Mas sempre vão existir esses 12 referentes, que são referência para os outros, que sabem que vem depois e não se e o vir depois também, o vir depois também é muito relativo. Quem vem primeiro queima primeiro, quem vem depois já está protegido por esse que veio primeiro. E mesmo assim é visão temporal, falar primeiro depois. Seria a mesma coisa que você olhar para o seu corpo e falar que você veio depois de suas células. Exatamente. E elas vieram antes. É só observação que forma um corpo que está existindo. Eu postei no stories do Instagram um videozinho sobre vibração e frequência. Ouvindo bem? Tem que ver eu acredito que sim. Eu ouvi a gente aqui, a gente estava falando bem. Pode falar. Eu tinha postado, né, no Instagram uma imagem lá do Geometria Sagrada, inclusive, que ele mostra lá, né, se você pegar uma cordinha de cada comprimento, pendurar num pêndulo, assim, várias cordinhas, uma de cada comprimento, né, e pendurar uma bola de bilhar em cada uma delas, e depois você chegar todas juntas e soltar, ela começa a fazer um movimento. Só que como o pêndulo é menor, as da frente vão fazendo um movimento mais curto, enquanto as coisas vão fazendo um movimento mais longo, né? E em determinado momento você vai ver que elas vão se dividindo em frequências que você reconhece. Tem 2 linhas ali. Tem 3 linhas, tem 4 linhas. E agora tá embaralhado. E agora tem 2 linhas. Por que existe esse momento do embaralhado, que é onde o rádio chia, por assim dizer, né? Que é quando a frequência ela tá ainda ali no degradê. E por que existe a frequência que a cognição entende como agora sim, tô conseguindo perceber, né? Captar a forma ali. Nítido, né? Sem chiado, sem embaralho. Isso é o que explicaria as 7 cores do arco-íris que a gente vê, né? Que os intervalos vão dar 12. Por que a gente vê o vermelho, laranja, amarelo, verde, cor, azul, anil e violeta? Por que a gente vê nessa frequência? Por que a gente não vê esse tom de marrom com um tom de lilás, com um tom de rosa? Justamente, muito bom pontuado. Entendeu? Ou seja, é a afinação, né? É a afinação da realidade. Vamos ler, senão a gente não... essa parte depois a gente vai discorrer muito sobre isso daí, ó. Pode ler. Se eu estiver lendo muito mal, você lê. Não, que isso. Então, tá no livro Lúcifer, essa página, entendeu? É um livro muito bom, tem mais de 1000 páginas. Fala sobre tudo que qualquer um possa precisar entender. Sim, né? Para adiantar para quem já tem o livro, tá na página 364. 64, né? Isso, 64.
Então vai ter um desenho, tá, galera? Um desenho onde vai ter o hexagrama e posicionado ali os animais referentes a cada... o Merkaba, né? Isso, Merkaba. Merkaba. 2 tetraedros. É o hexagrama, né? O Merkaba, é a mesma coisa. Tem 3D vira Merkaba, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Então tá aqui, ó, personalidades animais. Os impulsos que nos levam a ser quem somos são baseados em egrégoras vivas fora de nós. Sentimentos e padrões gerados no reino animal e manifestados por eles. Ao aprender a manipulá-los, entramos no reino humano, onde passamos a estudar a lógica. Atualmente somos compelidos a viver sem conhecimento, tornando-nos novamente vítimas de pulsos corporais que já podemos entender. A lógica que nos é dada não passa de mentiras para transformar-nos em animais desenvolvidos, trabalhando para... vocês sabem quem, não é muito bom a gente falar o nome aqui, porque a gente já perdeu muitos canais justamente por isso. Procura aí por quem que você trabalha. De verdade. De verdade. E tem vídeos no nosso portal explicando muito bem. Então aqui logo abaixo, vocês vão acompanhar no livro depois, vai ter aqui, ó, aparência, vibração pessoal, reino animal e personalidades. Aí vai estar aqui posicionado cada animal, né? Você vai ter aqui no topo, mas pode ser invertido também, dá para olhar dos dois lados. Você vai ter os répteis ali no topo, e que no reino linear é as serpentes, etc. Enquanto no reino quântico vira dragão, né? E no extremo oposto, você pode olhar dos dois lados. No extremo oposto vai ter os felinos. E entre esses extremos opostos, felinos e répteis, né? Você vai ter os derivados. Então, olhando dos répteis em diante, você vai ter o urso, baleia, tubarão, peixe, águia, o leão, né? O rato, sapo, pato, golfinho e o lobo. Para aprofundar melhor é bom ver a imagem depois, entrar no livro e estudar. A gente vai explicar mais aqui a base, né? Em outro momento a gente explica por cada definição de cada arquétipo ali em si, cada animal. Já indiquei 2 vídeos do Bob falando sobre a águia e sobre o leão, muito importante. Mas geralmente a gente consegue identificar, como é que as pessoas no dia a dia conseguiriam identificar? O que a gente estava falando. Por se tratar de frequência, por se tratar de cores, por ser dividido em 12, 7/12 assim também, se você ligar isso às emoções, você vai começar a perceber que tudo é sensação. Então, por exemplo, se você quiser saber o arquétipo do lobo, por exemplo, o que o lobo te passa como sensação? Quando você pensa no lobo, quando você vê um lobo agindo na natureza, o que ele te passa de sensação? E os derivados do lobo, por exemplo, né, que a gente sabe que são, no caso que a gente fez com os cachorros, né? Que inclusive estão latindo lá. A gente falou de lobo, os cachorros começaram a latir. Como você identifica, né? Qual é a principal característica de um cachorro e que vem derivado do lobo ali? É a lealdade. Então você vai ver que o animal, geralmente o cão, né? Ele carrega essa lealdade que os lobos têm. Então o arquétipo do lobo seria mais ou menos isso, mas só para exemplificar, que é uma sensação que ele te traz. Você sabe que você vai ter um cachorro que ele vai ser seu amigo independente de quase tudo. Né? Se você for amigo dele, cara, ele vai estar contigo nos piores e nos melhores momentos. Ele tá nem aí. Se tu é um mendigo, se tá na rua, se tá no momento que tá segurando o caos ali, se tá no momento de riqueza. O cachorro é puro, ele não tá vendo isso. Então, o cachorro, no caso ali, é o lobo mesmo, né? É o lobo, carrega do tanto lobo, o cachorro quanto o gato, é outro assunto, é mais complicado. Eles já são uma extensão já, né? Eles não são arquétipos, eles são uma extensão mesmo, para caber no teatro humano. E é importante também, interessante falar, que tanto a águia quanto o lobo, eles são o arquétipo da honra. Sim. A diferença é que, tipo, a águia, ela quer a honra dela, ela quer ser reconhecida, tanto que ela grita no alto e tal, ela faz, quer que todos vejam o que eu fiz e quer ser reconhecida. Isso é a águia, a honra da águia. Já o lobo não. O lobo já é aquele que renuncia ele não precisa que ninguém saiba. Ele se entrega ali pros seus amigos, pro seu, né? Enfim, ele faz pelo oculto. Os dois é a honra, mas dessa forma diferente, né? Vou dar um salve aqui, a minha mãe tá participando aí, salve minha mãe, né? A Isabel Cristina. Sim. Jurema também, um salve. Eu acho que você saiu, Josmar, voltou, né? Eu perdi os outros que estão pra trás. Mas a galera que estiver aí participando, um salve todo mundo. Ajuda aí compartilhando, galera, nos grupos. E não esqueça de colocar o título da live, porque a gente não colocou na hora de compartilhar. Vou ler essa segunda parte então. Tá. As características animais são momentos permanentes no giro da nossa realidade. São ângulos de perspectiva que depois somam-se e desdobram-se nos egos
de humanos que desdobram-se em deuses. Os animais são os reinos anteriores, onde se autocompreenderam e avançaram. Mantém vivas as personalidades instintivas que contemplamos como humanos, seja a fúria do leão, dragão, lealdade do lobo, então, o leão, doçura dragão, do golfinho, depende do depende de qual reino você está olhando, a doçura do golfinho, etc. Podemos notar a presença dessas características animais não só na personalidade, como também na aparência dos indivíduos. Em nossa lógica teatral, os 7 pulsos centrais, septa criativo, geraram as características que chamam de pecados e virtudes, sempre tentando nos dominar, pois são desdobramentos do todo, contemplados de um lado e de outro, dependendo da autonomia do ser, ou seja, seu conhecimento, sem ele, torna-se vítima dessas forças naturais. Como a gente falou, são frequências que já são vivas, né? Os arquétipos, eles são frequências alcançáveis e vivas. E de acordo com cada um, né, com o teatro de cada um, você pode ser levado para um momento lobo, você pode ser levado para um momento golfinho, né, da doçura ali, você pode ser levado para um momento águia, pode ser levado para um momento sapo, um momento rato. Sim. Depende de onde a vida vai te querer, né, te precisar naquele momento ali que você age. Até para tua própria proteção. Sim. Então você vai usar isso. E o que acontece com o ser humano? A gente acaba identificando nesses animais de hoje, né? Pra gente falar lá, o felino de hoje que a gente tem mais próximo é o gato, realmente. E o lupino é o cachorro, né? Sim. Então a gente identifica neles comportamentos e acaba se identificando. É onde você escolhe para ser seu mascote um gato, você escolhe para ser seu mascote um cachorro. Ou de repente um cavalo, ou de repente, sim. Enfim. Então, a partir daí dessa explicação que o Josmar deu e do que a gente leu, as pessoas também, eu acho que precisam entender que esses pulsos internos, né, essas sintonias, ou então a forma como a gente é estimulado por um arquétipo ou outro, só é possível por causa disso. É o que a gente sempre tenta explicar aqui. Independente da forma pela qual você está dando a forma ali para aquele arquétipo, o que te dá o pulso interno são vibrações, né? São emoções. Sim. Então, isso é o importante que a gente ensina aqui na nossa escola. Ó. Independente de dimensões, não haveria e não há dimensões, ou mesmo outros planetas, outros lugares pelo qual... Para identificar o arquétipo, você precisa se basear. Sim, exatamente onde eu vou chegar. Para você ver e interagir com qualquer coisa, seja ela qual for mesmo, no tempo e no espaço. E quando eu digo tempo e espaço, vejam bem, eu gosto de pontuar porque a galera, elas têm muito essa trava. Uhum. Porque elas pensam, não, o conhecimento deles estão limitado à Terra. Mas para você definir Terra, um ambiente pelo qual você percorre, você precisa de 3 tempos mínimo para ter cognição. A gente sabe muito bem que há o atemporal. O atemporal é a 5ª dimensão da consciência. Até o povo do Hélio Couto lá, vou até pontuar isso aí, eles gostam de falar hoje em dia da 6ª dimensão, seria a dimensão do neutro, da paz ali, da não dualidade. Mas essa 6ª dimensão que eles falam é quando você... porque eles só falam de fora, porque não experimentaram uma sensação. Sim, mas o que eles querem dizer é tipo assim, como se você estivesse fora do que a gente vai explicar e só observando. Mas para você atuar mesmo, na realidade, você precisa de 3 tempos: passado, presente e futuro. Para você interagir no passado, presente e futuro, você precisa de uma estrutura cognitiva. Então você fala, não, mas eu quero ir para outra dimensão. Se você for para uma dimensão que você considera futuro, você está indo para o futuro, do seu presente para o seu futuro. E para o passado, a mesma coisa, do seu presente para o passado. Então você precisa de si mesmo e de suas relações com o tempo e espaço. Mas para você se relacionar com o tempo e espaço, você vai entender justamente isso, é o 7/12 momentos eterno. Que esse 7/12 momentos eterno pode ser traduzido através de cores, tom, vibrações no geral. No geral, tudo é vibração. Então, aí entra na questão da emoção. A emoção vai ser plasmada em tempo e espaço. Para você ter tempo e espaço, você tem que lidar com forma, cheiro, cores. Então essas sensações que vai plasmando como coisas, né, como formas. Até um ponto de... Só deixa eu concluir, senão vai ficar meio confuso. Então o que eu quero dizer é o seguinte:
Antes de mais nada, de você usar um arquétipo ou outro, você tem que entender o que é esse pulso. O que move são as emoções eternas, a gente vai discorrer mais. Mas essas emoções, é isso que é eterno, entendeu? É nisso que as pessoas devem se apegar. Porque o resto passa, o resto é passageiro, o resto é só você lidando mesmo, você criando um teatro. Assim como uma novela, um filme, qualquer coisa assim. Se você vê um filme, seja lá, uma novela da Globo, por exemplo, da época das carroças. Então você vai ver carroça, vai ver tudo que tinha naquela época, porém o que vai ter ali que sempre tem em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer novela, qualquer tempo, qualquer espaço. Qualquer novela, qualquer coisa mesmo. Qualquer filme que você possa reproduzir, Interestelar, qualquer coisa mais futurística. Boa pergunta. O que tem tudo? Deixa eu limpar a pergunta. Qual é a única coisa que está presente em todos os filmes, nos seus todas sonhos, as novelas, que o sonho mais louco que você pode época. ter? Isso tá lá. Seja na novela de época para trás, ou seja num filme futurista, bem lá distante. Qual a única coisa que vai atravessar desse passado para esse lugar, ou que você vai carregar para qualquer dimensão que você possa experimentar? É o quê? As emoções. E o que são as emoções? São vibrações. E essas vibrações, as diversas emoções que você possa sentir, ela vai se resumir em 12, que se resume em 7, que resume em 3, que resume em 1, que é o todo, agora, que é Deus. O que te faz conceber e poder perceber a raiva como ela é? Parece que ela não é viva, ou não parece que ela é viva, porque, por exemplo, você sabe exatamente qual é a sensação da raiva. E você sabe que lá no Japão a raiva é raiva. Lá nos Estados Unidos a raiva é raiva, na Índia a raiva é raiva. No animal a raiva é raiva. No animal a raiva é raiva. A raiva é uma frequência viva que a gente acaba alcançando por algum motivo, por alguma circunstância ela teatral. Ela é viva independente de nós. Ela está em alguém em algum momento. Mesmo que não seja em mim, está em algum outro lugar, em algum outro animal. Né? E todas as emoções, né? Elas estão vivas em algum momento, em algum lugar. Agora, nesse exato momento, tem alguém que está usando o arquétipo, sei lá, que está vivenciando um arquétipo X ali para poder conseguir aquilo que quer e nem sabe que está usando. Ela já está usando, porque o arquétipo é vivo também. A gente que toma conhecimento dele. Assim e aprende a lidar com eles. É assim como a música. A gente, quando é criança, a gente canta a música, a gente canta porque sente e canta. A gente não sabe que existe 7 notas. A gente não sabe que existe frequência. A gente vai estudando, a gente vai entendendo por que nós gostamos. Né? Isso é dissolver o véu da realidade. Que, inclusive, a gente aborda todas as coisas, né? Então a gente entra em religiões, em Bíblia. Na Bíblia foi prometido, no Apocalipse, que é o livro das Revelações, que o verbo vivo, ele teria a chave, né? Que ele poderia selar o livro dos 7 selos. Os 7 selos é justamente o que a gente está falando. Você pega tudo que existe, tem 7. Né, com seus intervalos ali, 12. Esses 12 é a aquarela que você vai pintar a realidade. E se você for olhar o átomo, por exemplo, não é coincidência, você pode ver na química, na ciência no geral da escola, você pode pesquisar até no Wikipedia, você pode pesquisar lá, átomo, você vai ver que ele tem 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Não é coincidência, essas 7 camadas do átomo, que é o que forma qualquer possibilidade de interagir no tempo, no espaço, no movimento, você precisa de uma coisa que demos o nome de átomo. Esse átomo ele tem 7 camadas justamente por isso. Você entender que essas 7 camadas, que os seus 7 chakras internos interagindo com essas 7 camadas, você vai entender que você pode interagir com qualquer tempo, espaço, em qualquer dimensão. Aí esse é o selo que foi selado. A gente sabe tudo isso por quê? Porque o mestre Bob Navarro veio e posicionou, né, essa questão dos 7/12 momentos eternos. Inclusive está no livro, está em todo o conteúdo da nossa escola. Então esse 7 selo ele foi selado. O selo tão prometido em Apocalipse. É como se a realidade fosse embaralhada, tivesse uma história mal contada, estranha, e o Bob vem com 7/12 e alinha tudo com 7/12. Sim, além dele alinhar a história mesmo, propriamente dita, porque ele vai posicionando quem são os 7/12 sábios, ou deuses, ou apóstolos que fazem a história que representam essas 7/12 cores que nós vemos consistente. Então o segredo é esse. A informação que você só encontra aqui sobre o arquétipo é isso, ó. Pegue Hermes. A galera gosta muito de Hermes Trismegisto, né? O 3 vezes grande. Que deixou a tábua de Esmeralda, que revela o conhecimento universal, que inclusive é 7 também, né? Sim. Desde tudo elemental e as demais todo mundo conhece. Eu perdi o fio porque eu ia falar mesmo do Hermes. 7/12. Não, gente, peraí. As leis herméticas são 7 também. Sim. Não, mas enfim, eu perdi o fio, ó. Você não lembra o que era que eu tava escorrendo aqui? Não lembro assim. Mas enfim, ó. Pra você entender toda essa aquarela, esse conhecimento, é basicamente isso. É o 7/12 momentos. Eu ia falar, lembrei, voltei, gente. Pra quem gosta muito do Hermes Trismegisto, ele é tipo uma máxima. Tipo, foi perguntado pra um físico. Se fosse a humanidade vai sumir e vai recomeçar.
Que conhecimento você deixaria para essa nova humanidade, para ela não ter que ralar muito para descobrir? Esse físico falou que seria o átomo, né? O Hermes falou que ele deixaria o quê? O que está acima é como o que está abaixo. As duas coisas é basicamente a mesma. Por quê? Porque se você observar acima, você vai ter os astros, né, que giram. Não vamos entrar em heliocentrismo, essas coisas não. Veja a referência do observador. Acima você tem astros que giram. Esses astros que giram vão mudando de posição e nunca erra o seu caminho, né? Sempre os mesmos caminhos. Você pode pegar um egípcio de 50 mil anos atrás. Não importa o que te disseram na escola. Qual é a tua experiência com o macrocosmo? Sim. O que você consegue por você mesmo dizer sobre o macrocosmo, senão esses movimentos que você vê quando olha para cima? A menos que você já tenha pegado um foguete e tentado ir para fora, tudo entre aspas. Por mais que você tenha feito isso, a sua interação natural com o macrocosmo é essa. Eu percebi que é assim que dividem os signos, que também são 12. São 12. Que também são personalidades. Aí se você observa acima esse macrocosmo, você vai ver que são movimentos simétricos que se repetem ao longo do ano, das eras, dos dias. E esses movimentos acima, você resume em 7/12 também, né? Sim. E esses movimentos que te dá referência para medir essas medições astronômicas, né? Você vai medir ano, era e assim por diante, né? As estações, fenômenos naturais. E esses movimentos nada mais e nada mais são que a repetição dos mesmos movimentos que está ali no átomo, entendeu? São os mesmos ciclos e através do observador ao meio você tem essa percepção de espaço e de tempo. E é assim que tudo se redobra, né? Aí você vai ver aí os arquétipos em si. Então, a relação de interação de realidade, o Nassir Haramein fez uma tabela muito interessante que é uma tabelinha assim, né? E ele dividiu como a matéria se organiza. Que ele falou lá, o átomo na forma de moléculas, células, depois humanos se organizando em sociedade, depois tem o macrocosmo, né, também, como é que se organiza, e depois a galáxia, que é a outra a organização maior que tem, então, né? A galáxia seria, se for olhar no micro, o átomo, tipo, até a célula, né? Mas se for o átomo se desdobrando, você vai ver que cada tecido que está no microcosmo é muito parecido com o macrocosmo, porque é justamente essa mesma redobra desse mesmo processo sendo observado. É o processo que é eterno, não significa... se você parar para pensar que antes, né, por exemplo, esse fato aí que tu falou do que o pessoal do Helicoto fala do sexto degrau, não, da sexta dimensão. Sexta dimensão. Se existisse essa sexta dimensão, que existe a sexta dimensão, mas não, eles querem esse ponto que eles falam de... Eles falam que a humanidade tem que chegar nesse ponto para que tudo funcione, mas não é bem assim, né? E eles querem acreditar que esse lugar seja esse de neutralidade, de não dualidade. Na verdade, não existe a não dualidade sendo percebida. É isso que você só consegue olhar a dualidade de fora e perceber que ela existe. Mas se você quer atuar como atuante, como ser vivente, não ficar naquela agonia da morte experimentar a realidade, a existência. Você já tem existir. O existir já é dual, gente. O existir já é dual. Já é dual, porque existir e não existir. Não tem como. Você só pode observar. Então, como ser atuante... Faça uma regressão mental. Vai lá, condição. Faça uma regressão mental e começa a perceber o que é o não dual. E tenta ir para esse não dual. E se você estiver vendo qualquer coisa em relação a você mesmo, se você estiver percebendo você mesmo, você vai ver que você já é companhia para esse especial. Se você estiver fora do não dual, você está sabendo que tem o dual. Já é dual. Sim, então você não tem o saber no não dual, no uno, que eles sempre falam. Não teria o saber, não teria a experiência de realidade, porque você poderia dizer, estou no nada. Então quem sou eu em relação ao nada? Eu sou tudo em relação ao nada. Então eu tô me vendo. Então eu preciso eliminar esse eu diante desse nada. O que eu quero é só o nada. Aí você entra na agonia que você vai desejar implorar pela vida. E isso é tão real, isso é ciência. É isso que eles não sabem pra falar uma coisa dessa. Esse é isso que o Josimar pensa na lógica, mas não sente na sensação. Porque na sensação, se você for mergulhando nesse uno e querer chegar nesse uno na não dualidade, essa a gente já fez. E outra, a gente já fez. Olha o átomo, o pulso do elétron, o pulso, o eletromagnetismo, é isso. É a agonia do nada, cuspindo o tudo pra fora. É a primeira fagulha de luz que se vê destacada de si mesma, aí é o momento alfa, o momento beta, a gente explicou várias vezes, só que conhecer a geometria. 12 momentos, o momento alfa é aquele momento da agonia, que se perceberam que nada, aquele vazio, que já é o ômega vendo lá no fim e se puxando para si mesmo. Então esse alfa, como ele já e se vê sendo, ele já não é nada. Essa agonia faz ele mover, já é alfa movendo, já é alfa e beta. E o celta, que é a consciência por reação, é o primeiro momento da consciência observadora, que precisa de 3 momentos para essa trindade, ele vai ver o momento 1, momento 2, e se vê sendo já, por ser, já vê 2. Então ele precisa trabalhar com esse
ser e não ser, para assim dizer, e ir posicionando. Isso sim é a geometria sagrada. Aí momento alfa, momento beta, momento celta, já trabalha com isso, faz a forma, né, que era o triângulo. Agora a gente fala quadrado. Cada movimento dessa fagulha de luz no nada, ela vai se fazendo, mas sem esquecer do seu passado. Porque se esquece, volta a ser nada de novo. E agonia. Então precisa posicionar. Então você tem ponto, reta. O celta que vê. Então é o triângulo. Você pode ver o triângulo, tem ponto, tem reta. Sim, é tudo. Tá falando, é tudo que nós somos. Tudo que nós somos. Ó, você viram, ponto, reta. Na camada, vai mergulhando nas camadas anteriores. O que vai acontecendo? Você vai chegar... mas pra eu pensar que existe uma sexta dimensão, como é que é o nome de novo? Sexta dimensão. Sexta dimensão mesmo, né? Se existe uma sexta dimensão, só pra você parar pra pensar. Nós estamos exatamente nesse momento a falar sobre isso. Eu estou na sexta dimensão, observando esse processo. Eu estou fora da dualidade, vendo o que forma ela. Exatamente. É esse processo. É a sexta dimensão. Que na verdade é a quinta dimensão, ver o processo da... E eles chamam de sexta, por quê? Porque a quinta já você ainda tá nisso. O pessoal tá falando. Não é só porque. Entendi. Porque a quinta tá olhando. Eles falam que existe um que olha o que olhou. Olha o que olhou. Entendeu? Tá mas fora não adianta, do todo. Então pode ter 1 trilhão. Não, que na verdade eles estão falando de um lugar que é o ponto zero. Zero. Não tem as emoções. Só que eles pensam que é bom. A diferença, é como se fosse uma pessoa em sexta dimensão. Não existe a sexta dimensão ou esse ponto que eles querem criar. Na prática. Só não é do jeito que as pessoas pensam que é. Na prática é o seguinte: um ser de sexta dimensão, na prática, pode montar isso aí até pra eles mesmo. Veja como atua a Nefertiti lá, como é que ela chama? Poli Cardoso, canal Nefertiti. Eles falam que um ser de sexta dimensão é um ser que fica tipo assim, ó. Então é nada. Não tem raiva, é mineral. Sabe? Não, mas isso também tem, a gente tem aqui na nossa terra. Não pode, não é errado. Pra onde você olha, eles estão querendo pedra. Eles estão querendo induzir as pessoas a entenderem que o correto é aquilo. Entendeu? É esse o caminho, mas não é esse caminho, esse é nós estamos falando de caminhos. arquétipo. Isso é um arquétipo. Esse arquétipo do parado ali, do meditativo, do amarelo, do budista, do monge. Isso é um arquétipo também. Quando a gente pensa nesse cara que medita, nossa, esse deve ser o segredo da vida. O Hélio Couto indica esse povo. Entendeu? Ele indica muito, ele fala. Mas querem falar que isso é o certo e acabou. A gente fala que isso é um momento, assim como é uma frequência como existe a todas as outras. Esse momento amarelo, esse momento de meditar, esse momento de se ausentar da dualidade que ele está falando, no sentido de estar no colo de Deus, que eu chamo, não é estar de fato na unicidade. Se você estivesse no uno de verdade, ou você seria o próprio uno. E você ser o uno, a única coisa que existe ao redor do uno é queimação, porque não existe referência à realidade. É essa daí que eles falam. A gente fala. Então, mas eles não sabem que pesa, eles pensam que é o colo de Deus. A gente fala que é o ponto 3, é poder observar a dualidade. Se tu tá podendo observar a dualidade fora dela, aí é a quinta dimensão que eles falam, né? Na verdade a gente olha isso usando tempo e espaço. Eu tô aqui no tempo e espaço usando. E o que é se ausentar então e ir para a quinta dimensão? É olhar o tempo e o espaço e atuar nele. E saber atuar. Exatamente. Isso é um ser de quinta dimensão. É saber o que dá cada momento. Então vou usar a terminologia deles para explicar certas coisas. Ó. Um ser de quinta dimensão é aquele ser que viu fora do tabuleiro, entendeu que todas as emoções são eternas e que elas precisam trabalhar a favor da justiça. Com amor e honra, você usa qualquer emoção, qualquer cor. O verde trabalha pra Deus, pra cor absoluta. Aquilo que a gente fala que é neutro, na verdade, é um equilíbrio, né? Ó, vou chegar num ponto, ó. O ser de quinta dimensão é esse. Ele entende tudo isso e atua. Ele é um ser atuante, vivificante. Vivificante, diferente do vivente. O vivente vive porque vive, não sabe porque vive e só tá vivendo. O vivificante é o de quinta dimensão. Ele entende os processos e não vive fora do processo. Ele atua, ele é atuante, ele é um ser que atua no tempo e espaço para resolver os problemas e atuar. Ele atua no tempo e espaço, entendendo as emoções, trabalhando com ela. Ou seja, ele sente raiva, ele sente tudo. O cara que estiver na sexta e não estiver na quinta, que ele é melhor. Mas deixa. Então, não é que é melhor. O cara da sexta dimensão, no caso, aí cada um escolhe. Eles vão falar que Buda tá mais certo que Jesus, tá ligado? Ele vai falar que Jesus é o cara da quinta dimensão e Buda é o da sexta. Eles vão falar. Sim, mas. Ó, então tá. O que vocês acham? Um ser que... Mas então, a questão... O Buda não ficou parado. O Buda atuou. Não, mas essa... normalmente os alunos... Então, mas aí já é erro dos alunos. Então, exatamente. Entendeu? De cada um. O Buda atuou. O Buda fez muita coisa. Ele não ficou meditando. Ele pra ele chegar lá, ele teve um processo que ele teve que aprender. E depois disso, ele também tinha uma experiência. Um ser de sexta dimensão, no caso ali, seria aquele ser que ao invés dele lidar com as emoções e posicioná-las e atuar no tempo e espaço, ele vai ficar tipo assim, só fora dela. Isso inclusive é um egoísmo. É parasitismo. Ou seja, é parasitar a luz. Entende? E ficar fora ali, tipo assim. De sexta... pra ser coerente. E ele é um arquétipo também. Parasita é um arquétipo também. Muitos desses seres que dizem estar nesse ponto aí, que falam que tá nesse ponto aí, pra ele ser, vamos deixar bem claro o português. Pro cara falar que tá nesse ponto, então sou um ser de sexta dimensão. Eu não tô falando que assim tem que fazer, mas pra ser isso, mano, você vai ver a sua filha
ser degolada e não vai fazer nada. Não vai fazer você nada. Vai, tudo, você vai ver tudo. Neutralidade é isso. Qualquer coisa acontecendo na sua frente, você não vai fazer nada. Se você atuou, você já tá sendo um hipócrita e mentiroso. Não tá nesse. Entendeu? Para ser um ser atuante. É uma aceitação que o ego faz. Essa vibe de sexta dimensão, que tem muito a ver com o Nirvana, né? Alcançar, que é se fundir com o todo. Eles falam que assim, eles acreditam que é assim. no e canal, o Hélio Couto fala que se fundir com o todo, você vai continuar tendo que beber, continuar tendo que comer. O Hélio Couto não fala desse lugar também, não. Então, se os alunos estão usando isso, eles estão interpretando para amaciar o ego, o próprio ego. Sim. Aí, nessa de amaciar o próprio ego, o cara se ilude de que o Nirvana é o ponto que é mais inteligente, é o máximo que a gente pode chegar, que esse é o caminho e a verdade e a vida é essa, é chegar nesse ponto de Nirvana e ficar lá estagnado. Sendo que, na verdade, nem os mestres têm ensinado isso. Nenhum deles. Cristo não ensinou isso, Buda não ensinou isso, e nem o Hélio Couto que tem ensinado essa galera tem ensinado isso, e muito menos o Bob. E muito menos ainda, né? Muito Tanto que o povo mais custa entender não é porque a gente atua, a gente mostra a fúria, a gente faz tudo e fala, tá errado. É o que o Leandro falou, você vai ver um ente querido seu passando a pior situação ali, e você vai querer se ausentar da emoção de raiva, de é só pegar como justiça, velho. Não rola. Qual desses seres se for pra cima de você, velho? E qual desses seres que são adorados aí como seres adépticos, avatares, qual deles que fizeram isso? Qual deles que não atuaram? Qual deles que não revolucionou? Qual deles? Você pega o Jesus mesmo, quanto ele fez. Existe a sensação boa também, a sensação de dever cumprido, de ter que passar. Todo mundo tem uma história triste pra contar de superação, porque isso move, parece que, nossa, foi lá, enfrentou e fez a coragem, a bravura, tudo isso é um arquétipo, isso é um arquétipo também. Sim. Que a gente carrega, que é vivo e que nos agrada, que nos faz ser útil e nos dá uma sensação agradável. Então, seria o contrário, não era para trazer uma sensação agradável, atuar no tempo, posicionando, tendo dificuldade, vivendo, vencendo. Isso não era pra ser agradável. Se fosse o segredo, o Nirvana. O que era pra ser agradável é ficar parado e fazendo nada. Sim. E quem é que fica feliz se assim parado fazendo também, nada? Mano, se assim fosse, como é que faria então com o arquétipo da guerra? Sim. Entendeu? Ué, o arquétipo da guerra faz o quê? Guerreiros. E olha como é bonito o guerreiro que defende uma verdade. E como é que você faz com os arquétipos da natureza, as ninfas, os arquétipos verdes ali, as ninfas, e uma coisa que eu falava lá atrás, esse que tá procurando o Nirvana, por que ele tá procurando? O que dentro dele move ele na procura e faz com que ele perceba o caminho a seguir dentro dele? Antes disso, tem o reino animal, ele tem as emoções. Antes disso, tem as células. Antes disso, tem os átomos. Ele pode se considerar, caraca, eu sou só um aglomerado de átomos que está procurando um alívio no Nirvana, nesse ponto zero. Então, porque Mas é isso, esse ato procurando isso, foi enlaçando, né, falando binariamente, até chegar aqui. Até chegar aqui, nós somos isso. Isso, nós o ponto de encontro onde todo esse movimento procurou chegar, somos nós. Sim. Por isso somos feitos a imagem e semelhança do todo. Porque agora podemos trabalhar com esse todo e pintar a vida, esses né? átomos, nosso corpo, por assim dizer, as pessoas talvez não tenham essa dimensão e é muito difícil. Dá uma saída, eu já volto. Sim, eu vou. Exemplo, nosso corpo existem. Eu fiz essa pesquisa, já falei várias vezes aí. Eu fiz essa pesquisa para poder dimensionar, né, quanto o átomo é pequeno em relação a nós mesmos, né? Existem 7 octilhões de átomos no nosso corpo aproximadamente, que dá 27 zeros na frente do 7, né? 7 com 27 zeros na frente. Então, a gente já perde a capacidade de discernir quão pequeno isso é. Chega um ínfimo que o nosso olho consegue captar, a gente ignora, já não tanto faz. Se tem 30 zeros ou 100 zeros, não faz tanta diferença porque não está interagindo conosco. Mas só para efeito de coisa total, a gente não vê um por um, não vê um átomo isolado. Existe um microscópio mais famoso que consegue ver, o mais caro, o mais potente do mundo. Mas a gente consegue se observar, a gente consegue interagir com outros humanos. E esse humano é feito de média de 7 octilhões de átomos. Então você está olhando para átomos em pele. Você tá olhando para. Mas olha só onde esses átomos chegaram. E como eles chegaram? Através de um processo desses 7 octilhões de átomos se organizando, conversando, trocando perspectiva com a realidade em volta e se mantendo. Que é a mesma coisa que a gente fala, que é o pentagrama e o hexagrama. Enfim, ali já o topo ali, né, do pentagrama e hexagrama transbordando no 7 ali, né, que é o centro dos 6 ali do hexagrama. Então é sempre esse mesmo processo. A manutenção, que é a memória do que se já sabe, do que se já vivenciou, do que se já experimentou, e a evolução do algo a mais. É isso que a luz está fazendo o tempo todo. A manutenção é o hexagrama e a evolução é o pentagrama. Eu explico isso lá no canal também, e o Leandro sempre fala sobre essas coisas também. O hexagrama, a gente já falou junto inclusive, né? O hexagrama que mantém a memória ali da coisa é o que armazena o DNA.
basicamente, né? E o RNA tem o papel, basicamente, que é o mensageiro ali, né? Do pentagrama. Então a realidade ela sempre está desenvolvendo através desse processo de armazena a memória, experimenta a realidade e evolui, armazena, e é sempre esse processo. E durante esse processo a gente chega no que nós somos hoje. Nós somos esse processo, de fato, só esse processo acontecendo, que armazenou energia em velocidade relativa, que parece que é matéria, que a gente já sabe que matéria é energia. Então o que é a consciência, senão a própria vontade dessas emoções se organizando, essas frequências se organizando, se percebendo, se mantendo e evoluindo em cima dela mesma, como referência dela mesma, para chegar no que nós chegamos hoje. Então quando você está olhando para alguém, você está olhando átomos em pé, beleza, você está olhando um emaranhado de átomos, mas o que faz esses átomos serem, quererem o que querem? Né? É aí que você vê que se chegar nesse ponto zero lá de novo, não é o objetivo, no fim das contas. O átomo chega em nós e percebe isso. As pessoas que estão achando que esse é o objetivo, é um passo atrás de que nós também achávamos. O Leandro achava também que o Nirvana era o caminho, um momento com o Hélio Couto. Eu também achava. E vou até aproveitar esse momento aí, pode. Finalizou, né? Saí um pouquinho, fui buscar, mostrar, a gente tem um livro aqui, né? Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, Bob Navarro, mais de 1000 páginas. Inclusive depois a gente acha o desenho que a gente tá falando aqui, mas vai estar na matéria. Também tem esse aqui, o livro Israel, muito importante a galera adquirir, tem em nossa loja. Vou deixar os links aí na descrição também para quem estiver no canal. E para quem acha assim que quando eu tô falando de conhecimento de arquétipo, Hélio Couto, a gente é leigo, sim. Esse aqui é o livro Mente Desinformada. Esse aqui no caso é da minha companheira, da Adri, né? O meu acabou ficando na minha jornada aí, eu deixei com outras pessoas para eles estudarem, mas eu ganhei também na época, quando no lançamento eu ganhei do Hélio Couto, inclusive cheguei a ganhar 3, eu ganhei uma vez. Depois aconteceu um incidente lá com um amigo meu, deixou ele cair, sujou, ele fez questão de me dar outro, ele fez pedido e veio 2. Então eu tive 3 livros do Mente Desinformada, né? Mas esse no caso aqui é o da Adri. Eu tô mostrando ele porque, ó, na época do lançamento, em 2015, quando eu ganhei esse livro, eu estudei ele muito, né? No caso, Mentes Informadas, né? Para o Josmar mostrar os arquétipos aí. É esse desenho que a gente tá falando sobre, né? Esse desenho. Tem várias ilustrações a mais nesse livro aqui do Lúcifer, a gente já vai falar dele, só quero concluir isso aqui, ó. Quando esse livro aqui saiu, do Hélio Couto, eu já estudava ele há muito tempo, e ele saiu em 2015, se eu não me engano, exatamente, eu acho que 2015 mesmo, final de 2014. Quando ele saiu, eu já tinha ganhado o livro de Atom, os livros Tomo, Ressonância Harmônica, Você Cria Sua Própria Realidade, e tinha lido eles diversas vezes. O livro de Atom li umas 10, sei lá quantas vezes, sem falar quantas vezes eu via os vídeos, né? Que sim, é um livro transcrito. Mas esse livro aqui, ó, ele não é transcrito de palestra, é um livro mesmo. Eu li ele 5 vezes na época e fiquei estudando por partes. Então eu sei muito bem o que o Hélio Couto ensina, como que ele passa o conhecimento dele. Fiz mais de 2 anos de ressonância harmônica. E eu só tô pontuando isso pra galera saber que esse conhecimento que a gente tá falando aqui, que muito sobre arquétipo, vem alunos de Hélio Couto e de toda essa galera, né? O Hélio Couto fala muito ele fala assim de arquétipo, né? Ele usa esses principais também ali da águia, né? Do cavalo. Sim. Então, para você precisa entender isso aí, a galera precisa entender, o diferencial é isso. Por exemplo, o Hélio Couto tem uma palestra, o Hélio Couto, pode mostrar também, ó, tem várias ilustrações interessantes aqui no livro Lúcifer, né, do Bob Navarro. Tem uma palestra do Hélio Couto que chama A Origem, que ali ele propõe explicar para as pessoas como que tudo foi criado, né, como o universo existiu. O que acontece? Ele já conta, ainda que ele fale de mecânica quântica, ele fala de forma binária. Como se houvesse Deus, né? Aí Deus se fragmentou e já fez 2 arquétipos, né? 2 arquétipos mesmo existentes, o Yin e o Yang, né? Que criam uma personalidade ali, dependendo da mitologia que você estude, vai ter o Yin e o Yang, um deus e uma deusa, né? Mas se você for nas bases, ou filosófica ali, é o Yin e Yang, mas se você for na base da estrutura da realidade, o eletromagnetismo, né? Então, aí eu já estou explicando os 2 lados. O Hélio Couto não explica isso na Origem. A Origem, ele trabalha como se o mundo ele trabalha
com teatro temporal. Aí, como se fosse Deus, criou, ele se duplicou em dois, por assim dizer, o Yin e o Yang, dois seres. Ele não explica a motivação. Esses dois seres. Eu acho que a principal coisa da realidade é o que move a existência a existir. Sim. Então, é isso que a gente tá explicando, mas aí o Hélio Couto entra assim, né? Esses dois seres criaram os outros arquétipos principais. Esses arquétipos são ali o máximo de Deus. Cada um desses arquétipos, nem fala 12, fala um monte, mas pode resumir em 12. Esses arquétipos são o máximo de Deus existente. E esses arquétipos, eles saem criando universos. Entendeu? Mas veja, isso é teatral. Pra esse teatro todo acontecer, de ter arquétipos que saem criando os universos, você já tem que entender a base cognitiva. Isso é como se fosse assim, uma consciência ou um ser criando uma história. Eu vou criar uma história onde Deus criou dois seres, macho e fêmea. Esses dois seres, macho e fêmea perfeitos, criaram outros seres perfeitos, e esses seres perfeitos vão criar os universos. Dá pra criar essa história. Sim. Mas para essa história existir, você tem que entender o que a gente tava explicando, que eu tava falando ali, que é a base da cognição. Por que é o movimento? Por que a luz percorre? Por que tem esse holograma? Sim. O que é? Aí você vai entender. Um pouco sobre isso também quando você o que seria lá, o momento alfa, o momento beta, 1 e 2. O 1 e o 2, ó, pra ele não ficar só aqui 1 e 2, alfa, beta, ele tem que continuar. Continuar pra onde? Então ele tem que se fazer. Só que quem tá observando o 3, né? Explicando de forma binária. Esse 3 já é o celta. Ele percebe, ó, o celta já é triângulo, 3 momentos. Só que o celta ainda tem o ponto. Aí o ponto fez a reta. Então o celta, que é 3, triângulo, tem ponto, tem reta. Então olha pra você ver, ele só é triângulo porque ele não esquece quando ele ainda era leigo. Um dia ele pensou que era ponto, outro dia ele mexeu, ele viu que ele é reta, outro dia ele percebeu que ele é triângulo. Ele vai percebendo sem esquecer do passado. Então ó, nas o triângulo emoções ficaria a agonia que você quer se separar dela, você em primeira pessoa ali sendo a própria luz, né, nesse movimento que ele fez. Sim. É a agonia, você se separando dela e você percebendo que você já está separado dela. Exatamente. Então, caraca, eu consigo você pode olhar como um ser, alívio. Dá pra separar os dois. Quem é esse que tá separando esses dois? É um ser observando, mas você vai olhar, se for olhar na luz se fazendo, é isso aí. Esse momento 3 você pode ver, para ele chegar em triângulo, ele não pode anular. E para ele não continuar ficando aqui, o que ele tem que fazer? Tem que trabalhar de uma forma simétrica para ele não se desfazer. Então ele faz a forma, já é o momento 4, delta. Então pra você ver o 4, ele ainda é reto, ele tem ponto, né? Tem reta, tem o triângulo dentro dele, que você vê, ó, quadrado, né? O quadrado é 2 triângulos. Então, para ele ser quadrado, ele não pode esquecer que um dia ele pensou que era triângulo. E assim os passos vão seguindo. Então, momento alfa, beta, celta, delta, até você chegar em ômega, que é o momento 13. E aí você percebe que você sempre foi você mesmo percorrendo por aqueles momentos que em algum momento você esqueceu. Esqueceu para poder lembrar novamente. Vamos dizer que né? 7/12 é a fórmula com qual a realidade conseguiu, é a única, que a realidade conseguiu se manifestar e se diante do nada. Através de nós. Por isso que a ciência moderna diz que mais de 95% da realidade é matéria escura. Sim. O resto é isso aí que a gente tá falando. Esse movimento é a luz, tudo era escuro, vamos dizer, o vazio. Imagina o vazio como escuro, tudo é escuro. Para esse escuro que dominava tudo ser dominado, então esses movimentos eles vão se conhecendo, vão se fazendo. Essa luz se destacou do nada e para não se perder no cenário de novo, ela foi se fazendo, formou o cubo Metatron. Esse cubo Metatron é o momento alfa, beta, celta, delta, quina, septa e assim por diante. Chegou no 12, né, que é o Dota. Quando você chega no 12 já tem o 13, que é o ômega que vê todos esses espaços. Que é o nada de dentro e o nada de fora. E você tem alfa e ômega, que é o mesmo movimento se vendo. Aí o que acontece? Aquele escuro total e infinito agora está no centro. Seria só o negro. Você conseguiu cercar o escuro. Cercou o escuro. Então por que eles falam que a maioria é matéria escura? Seria como se fosse uma bolinha assim com um sol negro no centro, o resto tudo é escuro, mas é aqui que se concentra a realidade. Então o resto tudo é escuro, por isso que fala que a maioria é escuro. O centro da galáxia tem um buraco negro, todo mundo fala isso, né? Fala isso. Na ciência. Mas é o centro cognitivo. É o centro cognitivo. Mas o que tem em volta? Sempre luz. Que é sempre a luz rodeando para cercar esse escuro e manter ele. Fora dessa esse que gera vida para trás. Fora dessa luz, você pode tentar fazer tem alguém cercando o escuro e mantendo o escuro ali. E aí já dá para linkar com o reino. Por quê? Esses mesmos que são os primeiros, é a mesma cor, são as mesmas cores que mantém a luz mantendo o escuro ali. Então, Cristo, ele se divide em 12 ali, né? Naquele momento. E ele é o 13 porque ele está sempre frequentando esse escuro, esse vazio, para fazer que a realidade se mantenha. Isso é esses 12 são os 12 arquétipos, são as 12 frequências, são as 12 cores, que são as 12 cores que mantêm a luz cercando o escuro. São as 12 camadas do ar. Que mantém a vida cercando a morte, que mantém a vida viva em relação à morte. Ou seja, se for trazer para uma conversa bem formal, são 12 pessoas que conseguem instruir todo mundo para não ficar naquela agonia, perdida, sem saber o que está acontecendo. São as 12 pessoas que estão de frente pro escuro. Sim. Mantendo o escuro lá, mantendo a morte sendo o que ela é como referência cognitiva para que a gente não se perca, porque senão tudo é morte. Se tu não tiver a morte
É complicado falar isso. Mas se tu não tiver a morte referencial como algo vivo, esse momento da agonia, da angústia, aquela esquizofrenia que você quer qualquer coisa, se você não manter aquele momento vivo, pra gente valorizar o alívio e saber como andar, todo o resto desanda. Agora, a partir do momento que você posiciona isso, quem posiciona viveu esses 12 momentos iniciais da consciência, conhece bem esses 12 arquétipos, conhece bem cada frequência, conhece bem cada frequência de cor, cada frequência de som. Então esses conseguem responder, porque se todos vêm dele, então significa que ele consegue saber como é o teatro de todos, no fim das contas. Né? Ele consegue saber que, por exemplo, ele consegue responder sobre a fúria de cada um porque ele é próprio vermelho, ele consegue responder a tranquilidade, a paz de cada um porque ele é o amarelo, ele consegue responder a cada cor conforme ela é, porque vem dele essas cores, é ele, é um desses 12, entendeu? Todos os degradês e misturas que estão para baixo, elas vão olhar e falar, caraca, me identifiquei naquele ali. Olha como é importante isso que o Josimar falou. Porque, tipo, Deus criou a obra para ele não ficar nesse vazio eterno, sem nada para fazer. Ele é a criação. Esse nirvana, por mais que as pessoas tenham dificuldade de entender isso, porque isso foi um percurso que precisou ser passado na Terra, por assim dizer, para as pessoas, mas o estar ausente de tudo é de onde Deus fugiu, por assim dizer. Então, para você entender isso, você tem que entender que, por exemplo, a cor verde é importante. Como você pintaria uma paisagem sem a cor verde? Entendeu? A cor vermelha, o marrom é importante. Como você pintaria uma paisagem sem o vermelho e o marrom para fazer a terra? Então a cor amarela também é importante. A mesma coisa. Como você... Então, para ter existência, cada cor tem o seu significado. Ou seja, cada personalidade, aquela pessoa que é mais nervosa, ou aquela pessoa que é mais serena, ou aquela pessoa que é mais alegre, cada um, para Deus, é importante. Mas a pessoa precisa se conhecer para não cair em outros momentos, entendeu? Para não cair. Você entendendo os momentos eternos, flutuando sobre eles, você vai passar a identificar em si mesmo e nos demais aquelas emoções que outrora o abocanhava. Entendeu? Eu tive uma. Você inverte a questão. Ao invés da emoção te abocanhar, você conhece a emoção. Aí você sabe se proteger, né? Sim, que você mantenha a emoção viva ali, como a gente falou da raiva, que é uma frequência muito conhecida, né? Que é muito alta lá, ou o contrário também, né? Que é o amor, que é aquela outra frequência, nossa, que é aquela empatia de nossa, que é aquele aperto que você dá e tudo mais. E o que é a realidade em si, né? É a mistura disso tudo. E o que acontece ao longo do tempo? A gente precisa reposicionar, porque fica tudo um embaralho. Existe uma teoria, na verdade, acho que experimentada através de observação do macrocosmo, que a mistura de todas as cores, na realidade, dá um bege. E é engraçado, porque a mistura dos elementos realmente tem essa tonalidade de cor, né? Que vai do marrom ao bege ali, clarinho, né? Que fica nessa frequência de cor ali. Porque a mistura desses elementos da natureza, da Terra, é que nos faz. E nós nos vemos de que forma? Nós temos essa cor. Tá vendo aí? Mais ou menos a cor. Que são os elementos. O que Gênesis fala? Viemos do quê? Do pó da Terra. Do pó da Terra. Isso aí também exatamente. Explica muita coisa. Explica. E nós de fato viemos. Nós somos a Terra animada. Nós somos os elementos que nós comemos que vêm da Terra. Os animais que vêm da Terra. A ciência não fala que os átomos daqui são o mesmo átomo de lá? É uma reciclagem, né? Os átomos da estrela. Dá pra olhar assim. Fala que a estrela explode, com o tempo ela vem e nos compõe, né? Sim. Mas é essa troca. Sempre essa troca de perspectiva. Não são os próprios átomos que são feitos lá, mas aqui eles em mistura conseguem se manifestar em simbiose, né, através da base 7/12 que está no macrocódigo. Um exemplo, se não existisse nós, é engraçado falar isso, mas se não existisse a consciência discernível para discernir isso tudo, que há pouco tempo atrás não tinha, né? Assim, um exemplo, nesse nível de captação que a gente está hoje, por causa do Apocalipse, né, que a gente já que fecha os 7 selos ali. Quando a gente não tinha isso ainda, era tudo átomo, por dizer. Só são átomos ambulantes, porque não tem. Mas tem uma época que nem átomo ritmo, era, né? Aí o Bob atrás posiciona o 7/12. Há pouco tempo atrás era indivisível, depois descobriram que tem protoeletronêutro, depois descobriram que tem quarks. Agora chegou no vácuo quântico. Simulando as cordas de um lado e no outro é o vácuo quântico com a ondas estacionária lá, né? Enfim. Onda escalar e tudo mais. Então você vê que você pode ver tudo como átomo, mas por que não é tudo só átomo? Por que a gente vê esses mesmos átomos fizeram felino? Esses mesmos átomos fizeram o equino? Compõe. Compõe. Só para um argumento muito bom pra galera tirar essa trava, tipo o heliocentristas, né?
Big Bang, teoria do Big Bang. Não tô indo contra nem a favor, tô explicando, ó. O povo fala que a teoria do Big Bang, eles não sabem o que aconteceu segundos antes do Big Bang acontecer. Mas o que precisa entender é que, tipo assim, o Big Bang não aconteceu num determinado momento. O tempo todo, vamos olhar desse ângulo. O tempo todo o Big Bang está acontecendo. Como assim, Leandro? Mergulhe em qualquer coisa, em você mesmo. Você vai ver que é todo feito de átomo. Esse átomo está emergindo de um oceano de possibilidade, do que eu chamo de vácuo quântico. Esse emergir, se você olhar binariamente, se pôr um microscópio olhando, esse emergir é Big Bang. Big Bang o tempo todo, se assim for falar. Qualquer coisa que você olhar, é um Big Bang ali naquele momento. Então, não é que em algum momento a realidade surgiu. A realidade é. E observar a realidade que nos separa do nada. Sim. Entendeu? É nós sendo e o nada como... Não existe tempo sem memória. E para existir memória tem que existir movimento e troca de informação. Então tem que existir duas perspectivas interagindo, né? E você precisa separar do algo ao redor. Então esse momento da consciência que a gente falou lá no início, né, que é a observação de si mesmo, se tendo de referência e se observando, essa trindade que é o Pai, Filho e Espírito Santo que a gente explica, que está no átomo também, essa trindade ela acontece por natureza, e só a partir dali que o tempo pode ser concebido. Que é a comparação, que é contraste, que é movimento, há referências relativas ali. Consciência é movimento. Isso que vocês entendem. Não tem como você ter consciência. Não há consciência sem movimento. Entendeu? Então quando você está falando da não dualidade, é como se você falasse inconsciência. Exatamente. Entendeu? É fora. Para consciência haver e discernir, tem que ter movimento. E para se movimentar, seja onde for, entendeu? Em passado, presente, futuro, tem que ter algo relativo. Tem que ter referência. Você está movimentando referência ao quê? Referência ao quê? Eu estou indo para frente. Então, você precisa ter duas coisas para você olhar, para você se movimentar em relação a elas. Senão você não percebe elas, senão você é elas. Você entende que é 3 dimensões. Aí que entra o tempo. Porque o tempo precisa dessa memória, desses movimentos armazenados. E quando a consciência percebeu isso, ela manteve essa memória, aí que ela conseguiu ir adiante. E nessa de manter a memória e indo adiante, é que ela deu a forma do que nós vemos a realidade hoje. Só que cada uma frequência fez isso. Elas já eram consistentes e existentes simultaneamente. Então a luz é luz com todas as cores. Que se bota no prisma lá divide. Mas o verde é verde junto com o vermelho sendo vermelho e o laranja sendo laranja, amarelo sendo amarelo, violeta sendo violeta e azul azul. Parece filosófico, mas é ciência. Veja, o espectro de ondas, o espectro das cores, de ondulações. Você só vai conseguir, de novo, vou repetir, mas pra vocês entenderem assim, tipo, a luz. Só é luz, né? Só é porque a vermelha existe a base da luz, né? O prisma. Essa divide em 7. Se você tira uma, você desfaz aquilo que as fazem. Entendeu? Ou seja, uma precisa da outra. E o que isso tem a ver com tudo? Tem a ver que, tipo, se você... Um ser que transcendeu, ele não vai ficar neutro a tudo. Pode até ter esse ser que trabalha esse momento, mas é um momento. Mas é um momento ainda que ele vai interagir com a realidade, com os demais, e que ele vai usar... Momento de cura, momento de paz, ali pra você se carregar e voltar. Aí você pode voltar no momento verde. O que é isso, Leandro? Momento verde? Seria o povo mais ru, é separado em 4 casas, que é os 4 elementos base da existência. Então um ser mais ru, ele fica ali entre o cor verde, né? E dançando por perto dessa cor. Que significa o que na prática? Serão mais os curandeiros, que trabalham com medicinas, com chás, com os elementos animais. O número 4, ele é apresentado nos 4 elementos, nas 4 humores, nas 4 casas da escola e nas 4 estações. Essa divisão dos 12, que é 4 de 3, né? 4 de 3 que dá os 12. Então por isso que o ano é 12 meses. E tem 4 estações. E 4 estações. A mesma coisa também, 12 emoções máximas que se resumem em 4. Que são os sólidos platônicos, que fazem realidade, incluindo o éter, que é o Espírito Santo, o elemento vivificante, né? Ali. Você tem 5 elementos, né? Sim. Essa é uma boa referência de que... por que o Marcos Girão, que ele falou, se quiser ler aí pra galera ver. Marcos Girão aqui embaixo. Limitadores, ensinamentos libertadores e vivificantes, que nem as maiores escolas de teologia do Brasil ensinam. É verdade, cara, é por causa do segredo dos 7 selos, né? E para entender esse segredo dos 7 selos, para conseguir discernir de fato o que a gente está querendo passar... Símbolo das nossas casas, ó. Casa K, pentagrama. Vocês aprofundar, tem vídeo aí no meu canal. Nesse canal aqui mesmo tem 2 vídeos falando das casas especificamente, mas no nosso portal tem diversos, no canal do Josimar também. Então, ó, o Casa K, o Pitá, o K são os mais magos abstratos ali, né? Conhecidos como magos negros. O Pitá são mais lógicos, né? Cientistas, arquitetos, engenheiros, assim por diante. Esses aqui são os Ra,
que são mais esse ponto budista mesmo, o povo mais trabalha mais com esse momento de... É mais espiritualista, né? Tipo, a tendência, não significa que seja coisa. Reiki, mas reiki, cura, né? Que trabalha com... Os Ru também cura, mas o Ra, a diferença é mais, vai mais pro lado do cristais, reiki, essas coisas, enquanto o Ru já vai mais em medicina, elemento da natureza, animais, de poder. É que o Ra ele é como se fosse protetor, ele tá num ambiente mais tranquilo, eu sou Ra, um ambiente mais amarelo ali, numa... Esse aqui é o Ru, na verdade, né? O Ru. É, o Ru, desculpa. Não, eu também errei. A gente tá falando do... A gente tá falando do Ra. A gente tá falando do Ra, mas... É o Ru agora. O primeiro, o Ru é o ponto verde. O ponto verde, que é o pessoal... Violeta... O pessoal da natureza, azul, que geralmente verde. tem a tendência do veganismo, né? Sim. Justamente tem essa tendência por lidar muito com a natureza, com os animais ali próximos e tal. E tem muito aí, tem empatia pela própria natureza, tem empatia pelos animais, aí quer destruir o mínimo possível. Não vamos generalizar. E é um momento também a existência da consciência que ele é necessário, ele é importante em algum momento, mas ambas não é sólido também. Qualquer um de qual casa pode parecer com qualquer uma característica de outras casas, porém ele tem uma característica mais tônica, uma tônica, identifica melhor, que separa ele dos demais, isso. E as cores das casas, se quiser falar aí, basicamente. Falei, ó, a violeta, né, que é transmutação, reciclagem, mudança, transformação. Aqui já é o pitá, que é a cor azul, que já é lógica, ciência, reta, razão. Uma coisa mais robótica, mais pontual, razão, serenidade também, porque a lógica tem o domínio das emoções, então por consequência, também, né? Serenidade. O Ru são os verdes, que já é o ponto de cura, né? Cura pela natureza, que é essa cor que faz o meio termo, né? Tipo a folha verde. Ela queima, mas ela queima devagar, né? Esse momento mais... O momento verde é bem fácil de entender. A própria natureza em si. Sim. São seres que tá mais contemplativo, né? Você contempla a realidade, assim. Sim. Isso já é um ponto que já está caindo já no Ra. É uma característica que faz até a ascensão das casas, né? Um acende para outra, o Ra acende para o Pitá. Tem diversas matérias no nosso portal explicando muito bem isso. Isso. Né, essa parte que o Josmar ia falar, qual que é as ascensões. E também tem os animais arquétipos de cada casa. Não significa que isso tudo vai... Os animais, as armas, tudo em geral. Tudo. E aqui, né, para fechar, Casa Ra, que é mais esse ponto plasmando assim no teatro, seria o ponto amarelo. E ele, tipo assim, chegou na luz, né? O Bob fala no livro. Igual o sol é amarelo, por isso que o Ra tem essa tendência em querer estar no lugar do sol. É verdade. Ela se confunde às vezes com o sol, né? Mas também ela queima como ele é na plenitude da coisa ali. Então é bem essa característica do amarelo ali, né? Como a gente vê o sol em um determinado momento, a gente vê ele como símbolo Enki, que é a chave da vida eterna, né? Da vida. Isso. Né? Ator Bob Navarro. Quem quiser adquirir, é só entra na nossa loja, vai estar na descrição também. Sim. Tem ele físico, você também consegue ele em PDF, é só entrar na escola aí, participar dos grupos. Mais uma vez, né? O livro Israel, muito importante, tem muita coisa saindo, temos apostilas, né? Só se tornar membro você tem acesso às apostilas. São 18 apostilas, falando sobre esses assuntos de forma ainda mais profunda. Bom, então eu acho que sobre arquétipo é bem isso, né? Basicamente isso, ó. Dúvida que você já... o horário que também... Vocês vão identificando aí no dia a dia os arquétipos em volta de vocês. É legal isso, que você começa a perceber simetria para todo lado. O que a gente faz é mostrar Deus. Como é que o Bob tem trazido Deus para nossa vida? Senão mostrando Deus em todos os lugares. Mostrando que a vida venceu, que para onde a gente olha a gente vê essa simetria, a gente vê essa simbiose, a gente vê que a natureza ela se sustenta em camadas, né? E se sustentando nessas camadas, ela consegue interagir com as camadas anteriores e consegue se perceber viva, né, nas camadas anteriores. Então, se eu olhar para o reino animal, eu vou conseguir identificar uma personalidade parecida com a minha, que eu sou derivado dela, por assim dizer, né? E se eu olhar para a cor, vai ser a mesma coisa. Se eu olhar para um mineral que eu me identifique mais, vai ser a mesma coisa. Então, tem muito disso, né? Enfim. Você acha que já tá meio motuado? Eu acho quero que dar uma conclusão. Pode fazer à vontade, mas eu acho que a gente posicionou bastante coisa. Ó, galera, pra mim hoje tá bem difícil aqui acompanhar os comentários, mas eu agradeço muito todo mundo que tá participando. Tô vendo que minha mãe tá aí participando ao vivo até agora. Priscila, tá aí, Serginho. Adri, né? A Adri tá acompanhando ali em casa. E quer ver mais quem? O Deilon. Agradeço aí todo mundo que participou, tá? Eu vou pedir para vocês deixar tanto aqui no Facebook quanto esse vídeo também vai estar aqui no meu canal. Se estiver aqui no meu canal, deixe aí suas dúvidas no comentário, ou então diga se foi acessível a explicação, o que ficou confuso, se você achou interessante.
e etc. Eu quero concluir da seguinte forma, eu acho que o importante entender é isso, ó. Eu sei que a galera gosta muito de utilizar arquétipos, eu gostei muito numa época. Você pode usar arquétipos de diversas formas, né? Usar arquétipos, assim dizer, né? Igual o próprio Hélio Couto e outros ensinam. Aprender, né? Com o arquétipo, aprender o que aquela frequência pode trazer de aprendizado. É mais bonito assim, e talvez esse seja a pureza do aprendizado dos arquétipos, né? É você usar pro bem, pro todo, para contribuir com a obra, né? Se a obra está usando da obra para se ausentar dela, não dá. Você tem que usar a obra para manter ela, para fazer a manutenção dela, da qual você faz parte, da qual você precisa também, né? Então, se você mergulhar nos arquétipos que você perceber, caraca, percebi que, sei lá, que o rato, como a gente falou aqui, o rato tem essa característica. Pô, se tu não quer a consequência dessa característica, você observa o comportamento dele. Isso. E assim você vai observando e usando para pro todo, né? Então, é basicamente isso. Para concluir, eu diria, a diferença, um ser vivente é aquele ser que só atua, entendeu? Ele não questiona muito, não estou entrando na questão de ser feliz, se não é feliz, tem muitos que são felizes, outros não, mas ele é apenas um ser atuante, não sabe por que vive, vai vivendo, como uma onda levando ele no mundo. Sim. Já o ser vivificante, ele já tem consciência de que ele é o co-criador, né? Sim. O co-criador, ele tem consciência que ele está criando junto aos demais. As pessoas queriam, é engraçado, as pessoas queriam resposta. Aí a gente vem e traz o Bob trouxe primeiro, graças a Deus, o 7/12 para nós. A gente vê que toda vida, toda realidade se resume nisso, 7/12. Aí você simplifica a vida. Aí você fala, olha só como com essas referências se torna fácil viver. Se torna fácil um ambiente, criar um ambiente harmônico. Mas se torna um ser vivificante. Mas quando você é um ser vivificante, você tem que entender também que antes de você usar das ferramentas que Deus proporcionou para você atuar no tempo, você tem que entender o porquê atua. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Se você ficar usando de ferramentas que vai te levar cada vez mais pro erro, por assim dizer, por alguma coisa, por exemplo, você vai usar o arquétipo da águia, que vai te dar dopamina, atuar e tal, mas você vai atuar em quê? Entendeu? Você vai trabalhar a favor de quê? Então, o pessoal procura só pro próprio ego, o pessoal fica procurando só pra se satisfazer. A maioria das pessoas fala, qual que é o arquétipo que vai ajudar a achar um relacionamento? Qual que é o arquétipo que vai ajudar eu, sei lá, vender tal coisa? Qual que é o arquétipo que vai me ajudar? Inclusive o site que a gente até fez uma pesquisa aqui, ele tá falando aqui de 12 arquétipos sociais que as empresas usam. Acho até interessante, nem ia falar quase, né? Mas é interessante. Eu vou tentar achar aqui, pode falar, né? Eu vou tentar achar aqui exatamente onde ele fala dos 12. Enquanto o Josimar acha aqui, vou concluindo, né? Que então é isso. Antes de você querer usar essas ferramentas diversas, e há ferramentas, os arquétipos, ferramentas de expansão, técnicas, alquimia, diversas ferramentas, mas antes de tudo, você tem que entender o que te move, entende? A escolha mais assertiva sempre é confiar em Deus. Tá certo, se você sente uma emoção interna, você precisa trabalhar em tal aspecto para você se posicionar melhor, ser um melhor servo para Deus atuando no tempo e espaço, tudo bem usar as ferramentas, mas que as ferramentas não sejam a sua prioridade para buscar aquilo que você acha que é o correto. Porque vale lembrar, temos diversos vídeos explicando que você se move a partir dos seus sonhos e seus traumas. Ou você atua por amor, buscando aquilo que você sempre quer, ou você atua por medo de alguma coisa que você foge. Então você tem que se ver fora disso e entender aquilo que te move e por que te move. Aí a partir de então, você estará mais apto a usar ferramentas para te ajudar a chegar aquilo que você busca. Isso, entendeu? Mas você tem que entender o que é buscar, o porquê buscar. Então vai ser usado para tudo, né? Você vai poder pegar referência nas cores, se você consegue ter essa habilidade de já identificar animal, cores, você pode passar direto. Você fala, não vou usar o animal como arquétipo, vou usar uma cor. Exemplo, cor, arquétipo cor, só de exemplo mesmo, aqui atrás está um vermelho. Esse vermelho, de certa forma, influencia as pessoas a ficar mais agitadas. Vou dar um exemplo. Se você tem um filho, olha como que é vibracional as coisas. Se você tem um bebê e tal, se o seu quarto for pintado de azul, mesmo branco, tudo bem, mas o azul, por exemplo, ele vai dormir mais fácil, vai ficar mais calmo, por causa dessa cor mais lógica, vai contendo as emoções, ele fica mais sereno. Já se você pinta o seu quarto todo de vermelho e lida com uma criança, um bebê, ele vai ficar mais agitado, mais chorando. Ele está muito perto da emoção, ele está muito perto da cor, entendeu? Ele está muito perto, que a consciência está começando a tomar forma da realidade. E tem gente que acha que isso é misticismo, é só fazer o teste. Não, é porque é pureza, entendeu? Isso é tudo questão de pureza, porque o teatrinho dele é tão pequeno ainda, que ele está naquela camada ali muito próximo dos reinos abaixo, entendeu? Os reinos dele estão muito pertinho ainda, ele não teve ainda
informação para fazer essa separação dos reinos. As pessoas não têm. Na verdade, você vê adultos aí que tá vivendo como na camada animal até hoje. Só pelos custos animais não consegue posicionar na lógica. Custo animal. Pegando o mesmo exemplo, seja que o Josimar falou criança, adulto, tanto faz, mas criança é melhor por causa disso. Agora vamos mudar um pouquinho, mas é a mesma coisa. Ele falou dos pulsos animais, né? O vermelho vai fazer a criança ficar mais agitada e tal, porque é uma cor mais furiosa, tá mais perto ali do escuro. Então é a cor mais de guerra e tal. Se você pegar o quarto branco, mesmo que seja, e colocar um animal, entendeu? Que representa essa mesma cor, que é um animal furioso e tal, junto com uma criança, ela vai tender a entrar naquele tom também, né? Ou de temer, né? De que, entendeu? Ela não vai dar uma referência pra ela. Vai dar uma referência pra ela, porque aquele animal emanando aquela cor, aquela energia, né? Aquela vibração, aquele tom, aquele arquétipo. O nome do site, só pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é Macondo, conheça os arquétipos mais usados pelas marcas. Eu tinha separado 12 aqui, eu não tô conseguindo encontrar exatamente onde é que tava, mas são 12 arquétipos que são usados pelas marcas, né? Que são relativos à sociedade, como a sociedade vê a realidade e que até as novelas usam, as marcas usam em suas propagandas sempre para fazer, as novelas usam, os filmes usam, que é para nos trazer as emoções devidas daquelas características. Ele pontua aqui alguns que são o arquétipo do herói, o arquétipo do cuidador, que é aquela coisa da mãe, do Dia das Mães, né, que eles usam muito o arquétipo de cuidador da mãe, o arquétipo de herói do pai. É sempre isso no Dia dos Pais, né, o arquétipo de herói. E sempre no Dia das Mães o arquétipo de cuidadora. E, enfim, e na sociedade no geral o arquétipo do governante, daquele que cuida de muita gente, que ele tem que organizar. Então são vários arquétipos que na sociedade usam, por isso que eu queria trazer. Mas está nesse site, Macondo o nome. Vou aproveitar isso que o Josimar posicionou e deixar bem claro como funciona, porque funciona justamente por causa disso. A gente fala, várias vezes as pessoas acham que é clichê ou que é não sei o que. Mas a galera que dominou o sistema, os donos do mundo, tem até um vídeo falando os donos do mundo são os ateus cabalistas, os donos do mundo são ateus cabalistas. Nesse vídeo eu explico melhor, tá nesse canal. Essa galera que domina mesmo o mundo ali, né, pelo escuro, eles são cabalistas, né? Escreveram o Talmud e tal. Então eles têm conhecimento disso que a gente tá falando. E conhecendo os ângulos que dão direção para a humanidade, eles posicionam esses ângulos para fazer a humanidade, tipo um gado, a humanidade caminhar para onde eles querem. Porque é mais difícil você dominar você domina o coletivo, é muito mais fácil que um só. E eles usam essas referências. E sempre se divide em 12, porque de 12 que você identifica com mais... Você pode pegar 12 que você mais identifica. Você faz uma assembleia, você junta pessoas e fala assim, quais são as 12 características do brasileiro que a gente mais consegue identificar. Aí você pode fazer os prós e os contras, 6 prós e 6 contras. O brasileiro tá ali no violeta, coloca, enquanto as outras nações têm essas cores também. Sim. Então, isso a nível mundial. Agora, a nível de Brasil, você pega as 12 personalidades do Brasil ali, as 12 características, por o que você quer, seja para personalidade de 12 tipos de qualquer coisa que você quiser. Você vai ver que as outras, quando você posiciona 12 exatas, você tem elas como referência para todas as outras. É o entrelaçamento, porque é uma matemática muito precisa, de 3 que vira 6, de novo, fica 7. Explica, não é coincidência 12, porque Jesus tinha 12, não é coincidência porque o Deus resume em 12. Isso que eu e o Josimar estamos falando aqui, gente, explica e resume a história linear aceita pela ortodoxia do status quo. Sim. Faz sentido, e faz sentido também, explica qualquer mitologia. Aí o pessoal fala assim, os 12 apóstolos tinha 12, aí eles querem falar que tinha mais porque teve uns que morreram, saíram, mas o que acontece? São 12 momentos que precisam ficar vivos ali em volta de Cristo. Ou seja, vai ter então que quando saía um, entrava outro. Que consegue atuar naquele... Não era aqueles 12 que eles eram os queridinhos, não, aqueles 12 estavam na frequência necessária para fazer o corpo de Cristo naquele momento. E se não saía um, tinha que entrar outro para manter aquele lugar. E é basicamente isso na realidade que faz. Achei aqui, galera, é assim, vamos lá. Seguindo a escritora, eu não vou saber falar o nome dela direito, Margaret Mark e Carol S. Pearson, existem 12 tipos de arquétipos, sendo eles amante, bobo, criador, cuidador, explorador, fora da lei, governante, herói, inocente, mago, pessoa comum e o sábio. Então dentro desses 12 aqui,
os donos do mundo, eles manipulam o mundo. Eles identificam, porque eles conhecem as cores. A pessoa fala, opa, aquele ali, ó, aquele ali é o herói, aquele ali tal. Aí eles vão olha pra você ver, por isso, boa dá um também, espaço para essas pessoas se manifestarem no teatro, essas pessoas viram artistas grandes. Viram nossas referências, as estrelas para onde nós olhamos, que já linka com a Bíblia, que fala que as estrelas cairiam do céu. Já essas referências. No Ragnarok plasma no binário, mas tipo assim, consciencialmente falando, essas personalidades que foram colocadas no topo de observação do povo. O povo quer vestir como ele, quer ser como ele, quer fazer como ele. Então viram as estrelas, as referências. Só que hoje em dia, pode ver, a gente dominou, né, o espaço e o tempo, a gente está acima, através dessa tecnologia que vocês estão vendo, estamos aqui, eu e o Josmar no tempo e espaço, mas estamos aí. Para quem estiver vendo, sei lá, a gente está aqui em tal dia e tal hora. A pessoa pode estar vendo o futuro, porque a gente está acima do tempo e espaço, então a gente abocanhou o tempo e o espaço, né? Então, sendo assim, a gente flutuando... Qual que era? De novo eu perdi o fenomenal. Eu também perco se fosse... É porque você foi ler, né, mano? É porque tinha saído aqui da memória aqui, mas vamos lá. É importante você me falar, de como eles manipulam o teatro, como eles fazem o desenho da gente, como eles nos fazem caminhar, posição nas estrelas, que as estrelas cairiam do céu. Sim. Então, aí eles, exatamente, eles entendendo esse processo, eles colocam as estrelas no topo. Mas como a gente já ultrapassou, já tá fechando um ciclo para entrar um novo ciclo, né? O reino de 1000 anos prometido tá para entrar. Então, essas estrelas começam a cair, por quê? Porque antes eles dominavam as mídias, dominavam as referências. Hoje não, hoje a internet, né, através da maçã mordida, o Steve Jobs ajudou muito nisso, né? Tem todo um contexto aí, que inclusive nesse livro que explica tudo. Então, através da maçã mordida, a gente tem acesso à nuvem, né? E foi prometido também que a gente se encontrar ali pelas nuvens, né? E etc. Então, através das nuvens, tipo assim, a gente está flutuando também, coincidência. As pessoas podem pensar que é coincidência, tudo isso e tal, mas não é. E quando a gente fala também que a gente esquece o fio da meada, é porque é gnose, pessoal. Então, gnose é assim, tu tá num fluxo, tu começa a responder e linkar todas as coisas. Você se ausenta do seu teatrinho, dane-se. Se o link que eu fizer aqui me favorece ou não, é o link que é real. Então é o que a gente vai falar. E aí você começa a ficar montando links, isso que liga com isso, que explica aquilo, que explica aquilo. E não é outro. pensado, é um emaranhado. Aí quando a gente se perde ali, a gente sabe que daqui a gente pode ir pra lá. A gente, qual link a gente queria montar? Qual é o link que a gente queria fazer mesmo? Porque tem vários links que a gente pode fazer. E isso é por isso que a gente se perde aqui, a gente tem que fazer o caminho de volta pra entender qual o raciocínio que a gente quer levar, entendeu? E essa é muito, às vezes, a dificuldade de fazer live por isso. Porque essas perdidas acontecem de diversas formas, né? Mas uma delas que explico, por exemplo, em live, é as pessoas no próprio comentário. Por exemplo, a gente tá no raciocínio, a gente tá explicando uma coisa. Algumas outras pessoas, por isso que é difícil entrar gente cair de paraquedas. Porque eles começam a puxar do nada alguma coisa que não tá na diretamente nossa linha ali naquele momento. Aí vai puxando, a gente meio que perde às vezes, entendeu? Sim. Mas a gente se encontra e posiciona novamente. A linha de raciocínio que a gente queria trazer, assim, resumindo, era o seguinte: poxa, existe o arquétipo e existe as pessoas que ensinam sobre arquétipos e ensinam a usar o arquétipo no dia a dia. Isso é o que todo mundo quer, e é o que dá aquele clickbait de verdade. Use esse arquétipo no seu dia a dia e veja o que acontece. A gente poderia botar esse título. De boa, tranquilo. O arquétipo do dinheiro, o arquétipo disso. O Bob já ensinou alquimia para dinheiro, já ensinou tudo isso. A gente quer viver a vida, entendeu? A gente quer fazer algo útil para Deus, de verdade. A gente quer que o quadro de Deus seja pintado da melhor forma possível. Então a gente não vai se apegar àquilo que nos faz e nos traz alívio só. A gente vai ensinar o arquétipo como ele é a partir da consciência interpretando esses arquétipos. Exatamente. É isso que a gente queria trazer. Isso. Por que os arquétipos existem, como é a capacidade, como é possível, né, interpretá-los. Então, para concluir, no meu ponto é o seguinte: eu penso muito no seguinte, em lidar com seres viventes, que é aqueles seres que não dá para você contar e tal, eles nem vão entender. Esses são seres viventes, não é a gente escolhe e tal, simplesmente é vivente, não entende, não acessa. Então ele vive porque vive, paga suas contas, tal, não questiona, até acha ruim alguém questionar. Ser vivente. E seres vivificantes. A gente tá falando mais com seres vivificantes, que são seres que já atuam, já percebem que pode atuar fora dessa camada que só vai, entendeu? Sim. Só que para você atuar fora e de certa forma assim, dividir o peso com os demais e não carregar só para si, é exatamente isso. Entender que para você ser vivificante, você tem que entender o pulso que te faz querer. E não só querer e buscar ferramentas para alcançar o que se quer. É como se você fosse uma criança aleatória que está dentro de um shopping. Aí ela vai para onde o impulso está me mandando. Exatamente. Ou se você fosse também sei lá, você vê os adultos, né? Esses caras esquizofrênicos que pega a mulher e a força, através da força animal, né? Ele tá pegando a parte mais forte dele animal, que é a força,
para usufruir do alívio dele. Então ele tá indo aleatoriamente. É disso que a gente tá mostrando que a galera pode sair. E não só desse posicionamento de posicionar o sexo na hora certa, a comida na hora certa, você não vai sair roubando se você sente fome. Não só isso, a gente fala pra tudo. A emoção na hora da raiva, que é muito difícil de controlar também, que você sente aquela explosão que você quer, se você vê assim de fora, você dá uma olhada, você consegue identificar ali o ambiente através de arquétipos que estão ao teu redor, e você vê se é realmente o melhor momento de se agir, e se você sentir de dentro pra fora na sensação que é, você vai fazer. E vai ter contribuído com o todo de alguma forma. E se você sentir que também é o momento de você renunciar àquela raiva daquele momento ali, que ela veio porque você tá te agredindo, porque te falta pacote de informação, porque te falta humildade para aceitar a verdade também. Algum trauma seu. Você tem que identificar isso, também, exatamente. Né? Se o que está sendo dito, posicionado, for mexer com seus sonhos. Se mexeu na sua emoção, mexer por quê? Por que você se emocionou ali naquele momento? Por que algo te deixou triste, algo te deixou feliz, algo te deixou com raiva? Demais. É tão importante isso que nós estamos ensinando também, porque os arquétipos, eles funcionam porque funcionam. Se você estiver vendo um comercial, por exemplo, eles colocam um arquétipo que vai fazer você sentir vontade de fazer tal coisa. Entendeu? Vai funcionar. A diferença do vivente é que bateu à vontade ele faz. O vivificante não. Opa, peraí, eu nem estava sentindo isso, eu vi o comercial, tô sentindo. Não, você cancela aquele... Sim. Ou você atua se você quiser e perceber que vale e etc. Você está acima do pulso. Entendeu? Você já não é mais o pulso, você identifica o pulso. Então os arquétipos eles continuam funcionando. Você não é nem vítima deles. Não é mais vítima deles. Isso, e posicionar. Eu acho que se resume nisso, né? Porque a gente posiciona o arquétipo, mas acaba sendo vítima deles sem querer também. Uma coisa que a gente desdobrou aqui agora, a gente não estava pensando nisso quando a gente não estava pensando. Inclusive tem exemplos, né? Pessoas que seguem ali culto meu falam, nossa, eu coloquei a águia, agora meu relacionamento acabou e tal. Ou então, eu falei borboleta e não sei o que dizer. E não sabe, porque foi vítima daquilo que ela mesma buscou. Por isso que é sutil também, né? Não é um conhecimento que a gente... é só identificar um animal que parece comigo. Não é isso, velho. É muitas coisas que esse animal traz, no exemplo arquétipo, um animal que o pessoal usa mais, mas... Ou seja, a importância é se conhecer. Acima de tudo, se você não se conhecer no sentido de começar a observar ali seus traumas, seus sonhos, etc., baseando nessa base que a gente passou, das 7 barra 12... isso vai te atrapalhar mais que te ajudar, se bobear. Vai te atrapalhar mais que você vai ficar criando você vai ficar criando gatilhos para te fazer alcançar um estado que você queira de consciência, que seja ficar calmo, que seja ter mais atividade, que seja produzir. Você vai ficar usando esses gatilhos, mas baseado em sonhos e traumas. Isso pode te levar para consequências que você não quer. E mais rápido ainda. Mais dolorido, de certa forma. E conhecer os sonhos e traumas vai fazer os arquétipos te ajudar. Por isso que conhecer os sonhos e traumas é o segredo de tudo. E essa mensagem, no final de tudo, não é uma mensagem ruim, né? Então não posso usar. Não. Se conheça, aí sim. Você terá liberdade para trabalhar com todas as ferramentas possibilitadas. Eu acho que Deus vai ficar bolado contigo se tu usar a natureza para fazer ela mesma florescer. Sim. Entendeu? Ela mesma viver. Né? Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui. Eu agradeço muito aí pela participação de todo mundo, também. A galera que compartilhou aí. Esse vídeo aqui, para quem estiver online aqui agora, ele vai pro meu canal, vai pro nosso portal também. Visite aí o link na descrição, quem estiver aqui no meu canal, ou então no topo dos comentários. Visite ali a matéria, que vai ter 2 vídeos do Mestre Bob falando sobre águia, sobre leão. Excelente, tem muitas coisas a mais além do arquétipo. E também vou deixar referências de estudo e etc. Então, dá um tchauzinho pra Chacrona, que a Chacrona é o mascote aqui da taberna. Ela agora adora um colo. Então salve todo mundo, desculpa aí quem eu não consegui dar um salve e tal, porque tô gravando pelo meu celular, o Josmar tá usando dele. Quem tiver aí que não tiver lá no meu canal, é Josmar Lima no YouTube, acessa lá. Vou deixar aí o arroba, o Bob Navarro também, vou deixar, me ajuda a lembrar também, Bob, por favor. A gente tem feito bastante live com o Mestre Bob também, fiquem ligados lá que a gente tá trocando ideia. A 3 ali sai muito de dobramento. Tem vídeo de ontem. Faz também. Vale a pena falar, pra quem é membro, saiu um vídeo novo, vídeo privado, a gente fez sobre a última apostila, que é tipos de teologia. As apostilas são muito interessantes, né? Elas são pequenas de certa forma, mas com conhecimentos profundos. Sim. Entende? Coisa que em 3 páginas você vai ter que, dependendo do nível de consciência, mais grandes e complexos. Vai ter que meditar sobre aquilo, né? Que são segredos mais profundos. São segredos atemporais, atemporais. E sem já estudei isso aqui, já tem diversos livros que eu estudei, hermetismo e tal. É um conhecimento que ultrapassa, entendeu? É um conhecimento que explica todos os conhecimentos que você pode saber da sua linha temporal para trás. Então isso inclui todas as mitologias, qualquer coisa que você vai estudar. Vai estar abocanhando, vai dar sentido, vai unificar, vai explicar, etc. Exatamente. Então acho que é isso aí, galera. Vamos encerrar. Agradeço muito aí o Josmar por participar aqui. É sempre honra, né, da gente fazer junto. Eu gosto muito, tava contente por chegar esse momento da gente fazer esses trabalhos juntos, e agradeço a todo mundo aí também. E acho que é isso. Então é isso aí. A gente vai fazer diversos outros vídeos aí, fiquem ligados. E vire membro aí pra vocês terem acesso aos conteúdos privados. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e luz pra nós. Valeu.